Olá, bem-vindos a mais uma videoaula do meu site. Nessa videoaula eu quero mostrar para vocês como criar um exemplo simples utilizando o FireDAC. Exemplo simples, nós vamos selecionar os dados de uma tabela de um banco de dados. Nós temos já uma aula disponibilizada indicando como fazer a instalação do FireDAC. Como eu comentei na outra aula, ele não acompanha a instalação do Delphi, ele deve ser instalado em separado. Deixa a dica para vocês que eu troquei o meu domínio do meu site, é www.lucianopimenta.com, e agora também eu tenho um Twitter para que você possa, se você gosta de Twitter, você possa me acompanhar lá, que eu vou estar sempre postando algumas dicas e algumas coisas interessantes sobre desenvolvimento de software. O exemplo que vamos fazer é bem simples. Nós vamos conectar a um banco de dados Firebird e selecionar os dados de uma tabela. Bem simples para a gente ver qual a mudança significativa que temos do FireDAC em relação ao DB Express, por exemplo, que já estamos acostumados a utilizar. Primeiro, vamos aqui adicionar um grid e um data source. O grid, vamos preencher ele em todo o formulário e vincular o mesmo ao data source. Para o FireDAC, primeiramente, como estamos acostumados com qualquer framework de acesso a dados, vamos adicionar um componente responsável pela conexão com o banco. Neste caso é um AD Connection. Agora precisamos configurar essa conexão. Basta dar um duplo clique no componente que nós temos um editor de conexões. Nós vamos escolher a conexão que queremos. Certo? Aqui nós temos várias opções. Nós vamos fazer um exemplo com Interbase Firebird. Então é um driver IB. No database nós vamos escolher o banco de dados. Note que ele já tem uma facilidade que sempre foi pedida para o DB Express, é que você pode escolher o arquivo de banco de dados. No DB Express você tinha que digitar, ia lá, procurava o caminho e colava aqui. Agora ficou um pouquinho mais fácil. Vamos conectar ao banco que acompanha a instalação do Firebird. Usuário, a senha, o protocolo TCP/IP e aqui localhost. Se tivéssemos autenticação, alguma coisa, ou indicar um IP da máquina, era aqui que nós iríamos fazer essa conexão. Tem a conexão aqui do Character Set. Tem mais algumas configurações da questão do banco de dados. É claro que esses parâmetros aqui mudam de acordo com o banco de dados que você for conectar. Teste, ele vai pedir as configurações aqui, as credenciais. Ok, conexão feita com sucesso. Aqui nele nós vamos remover aqui o login prompt igual a false, para ele não pedir usuário e senha, e ele está conectado. Ok, para retornar os dados de uma tabela, uma consulta SQL, vamos utilizar um AD Query. Ele possui componentes semelhantes ao que nós tínhamos com BDE, por exemplo, um table, um update SQL, um comment, um transaction, que é bastante semelhante ao que nós utilizávamos com BDE. Aqui nós vamos fazer um exemplo simples com query e indico a utilizar query. O table ele não é tão indicado por quê? Porque você indica uma tabela e ele retorna todos os dados dessa tabela. Mas você pode não querer retornar todos os dados, pode querer retornar somente os registros cujo status seja igual a ativo. Ok. Mas você vai me dizer, ele possui uma propriedade filter lá, onde eu indico que ele vai retornar somente o status igual a ativo. Ok, mas no primeiro momento ele vai retornar todos os dados. Depois, em memória, ele vai filtrar.
Ou seja, você sempre vai trazer todos os dados do banco. Então, sua aplicação pode ficar um pouco lenta dependendo da quantidade de registros que forem retornados. Ele veja que ele já tem a propriedade connection e ele já configura com AD connection. Não precisamos fazer isso. Propriedade SQL. Nós configuramos o SQL. Mas existe um editor muito interessante. Basta dar um duplo clique e aqui você vai fazer a sua consulta SQL muito mais prática, podendo inclusive testar ela. Você já visualiza os dados. Assim é bom, você sabe se aquela coluna está retornando corretamente. Já pode ver aqui as informações, mensagens que tiver algum erro, configurar parâmetros, certo? Então esse editor aqui da query é muito interessante. Feito isso, configurou, agora o data source tem que fazer ligação com o query. Vamos ativar o query, está aí os dados da tabela employee usando o FireDAC. Funciona perfeitamente. Vamos executar? Veja que nós temos um erro. Isso é bastante interessante. É uma questão que o FireDAC é totalmente diferente de outros bancos, outros frameworks de acesso a dados, como por exemplo o BDE e o DB Express. O FireDAC ele não possui uma DLL, certo? Como o DB Express possui a DLL relativo àquele servidor que você está acessando. Ele não possui a DLL, tudo é código. Então você precisa indicar a unit desse código. Então, existem duas maneiras. Ou você vem aqui na aba Links e adiciona o driver link que você está trabalhando, que é o Interbase. Adiciona aqui. Ok. Ou, se não quiser utilizar o componente, vamos ver aqui, você pode adicionar somente a unit. Assim, você pode executar a aplicação. Então, fica a dica. Você vai colocar o driver link, que é o componente ou unit, de acordo com o banco de dados que estiver utilizando. Vamos executar novamente. Vamos ter outro erro, porque ainda falta outro componente ou unit. Ok? Então, é necessário adicionar também da aba UI, que é um white cursor, certo? Essa unit também precisa, esse componente ou unit também precisa estar na sua aplicação para que você consiga fazer uma conexão com o FireDAC. Então, lembrando, você vai utilizar um connection, um query e daí utilizar os componentes DataWare normal. Mas também você precisa ter um driver link do seu servidor, além daquele componente ali para o white cursor. Então, basicamente, você vai fazer uma conexão como você está acostumado, com BDE, com DB Express, muito semelhante, e ter esses dois controles na sua aplicação. Com isso, nós vimos como criar uma conexão simples com o FireDAC.